Capítulo 11. A segunda-feira do juízo final, o fim de semana passou como um borrão gelado sobre a cidade. Para Marinette, foram 2 dias perfeitos de descanso e dedicação aos seus próprios projetos, sem a interrupção de alarmes falsos, pedidos desesperados de favores de última hora ou mensagens de texto de pessoas que fingiam se importar. Pela primeira vez em meses, ela redesenhou sua própria linha de roupas apenas por prazer, enquanto saboreava a companhia silenciosa e amorosa de Tiki. Mas para o resto do cole de Françoise Dupont, o fim de semana foi um inferno de ansiedade. Na manhã de segunda-feira, o pátio da escola parecia o cenário de um desastre iminente. O prazo para a entrega dos esboços do desfile beneficente havia chegado ao fim. Os alunos estavam reunidos em um círculo tenso ao redor de Lila Rossi e Alia Cesaire. Alia exibia olheiras profundas, tendo passado as últimas 48 horas tentando costurar um pedaço simples de tecido e falhando miseravelmente. Suas mãos estavam cheias de furos de agulha e o resultado parecia um trapo velho. Lila, por favor, me diz que você conseguiu falar com a Ladybug ou com o Gabriel Agreste no fim de semana, suplicou Rose, à beira de um ataque de nervos. A diretoria já veio cobrar a professora Bustier sobre a lista de tecidos. Lila, com o pulso ainda envolto no lenço de seda, exibiu uma expressão de profunda tristeza teatral. Ah, gente! Eu tentei de tudo, mentiu ela, limpando uma lágrima invisível. Eu liguei 30 vezes para o Sr. Agreste, mas o assistente dele disse que ele foi para uma semana de moda secreta em Milão e confiscou o celular dele para ele não ser interrompido. E a Ladybug? Bem, ela me mandou uma mensagem dizendo que a ameaça internacional piorou e que ela precisou ir para o Tibete. Eu sinto tanto. Se o meu pulso não estivesse quebrado, eu mesma teria desenhado tudo. Nino ajustou o boné, o rosto sombrio. Cara, nós estamos muito ferrados. A professora Bustier vai entrar na sala a qualquer minuto. Adrien Agreste chegou logo em seguida, caminhando devagar. Ele olhou para o grupo e depois para a mentira deslavada de Lila. Meu pai não foi para Milão. Ele passou o fim de semana inteiro trancado no ateliê em casa, pensou ele, sentindo um gosto amargo na boca. Mas, como sempre, ele permaneceu calado. Ele olhou para os lados e viu Marinette cruzando o portão da escola. Ela usava uma postura ereta, os cabelos azuis perfeitamente alinhados, e um brilho de tranquilidade nos olhos que chocou a todos. Ela não parecia a garota humilhada e isolada da semana passada. Parecia alguém que simplesmente havia superado aquele lugar. Marinette! Exclamou Alia, dando 3 passos à frente e bloqueando o caminho da ex-amiga. A jornalista tentou adotar sua postura habitual de superioridade, mas sua voz vacilou. Olha, já chega de criancice. O prazo é hoje. Você vai mesmo deixar as crianças daquele hospital sem o dinheiro do desfile só por causa do seu orgulho? Cadê os seus esboços? Marinette parou. Ela olhou para Alia, depois para o restante da turma que a encarava com uma mistura de expectativa culpada e raiva defensiva. Eu já disse na quinta-feira, Alia. Eu não fiz os esboços, respondeu Marinette, a voz calma e melodiosa, sem demonstrar nenhuma alteração. E, por favor, não use as crianças do hospital para mascarar a incompetência de vocês. O desfile beneficente é um projeto anual da escola. Vocês tinham uma representante e uma vice-representante eleitas por vocês mesmos para liderar isso. Se vocês decidiram dar o cargo para alguém que só entrega desculpas e doenças convenientes em vez de trabalho prático, a culpa é exclusivamente da escolha de vocês. Marinette, como você pode ser tão egoísta? Gritou Kim, apontando o dedo. A Lila está machucada. A Lila está de braços cruzados desde que pisou nessa escola. Kim, rebateu Marinette, os olhos azuis faiscando com uma lucidez fria que fez o atleta recuar o dedo instantaneamente. E todos vocês escolheram bater palmas para as histórias dela enquanto usavam o meu trabalho como se fosse uma obrigação minha. A obrigação acabou. O sinal tocou, cortando o ar como uma guilhotina. Marinette apenas contornou Alia e subiu as escadas em direção à sala de aula, deixando o grupo em um estado de pânico absoluto.
5 minutos depois, a professora Bustier entrou na sala. Sua expressão, geralmente doce e compreensiva, estava séria. Ela colocou seus livros na mesa e olhou diretamente para a bancada de Lila e Alia. Bom dia, alunos. Como hoje é o prazo final, por favor, a representante e a vice-representante tragam os esboços dos 20 figurinos e a folha de orçamento para que eu possa encaminhar à diretoria imediatamente. O comitê do hospital está esperando. Lila encolheu-se na cadeira, apertando o pulso. Alia engoliu em seco, levantando-se devagar, com as pernas trêmulas. Professora. Bem, nós tivemos alguns problemas técnicos. Começou Alia, a voz sumindo. A Lila acabou se machucando e nós não conseguimos terminar os desenhos. A professora Bustier franziu a testa, visivelmente decepcionada. Como não conseguiram, Alia? A Marinette passou o ano inteiro planejando essa estrutura. Marinette, querida, você não pode ajudá-las a finalizar? Marinette permaneceu sentada na última fileira, de braços cruzados. Eu fui destituída do cargo no mês passado, professora Bustier. A nova liderança garantiu à turma que tinha contatos melhores e ideias superiores às minhas. Eu fui proibida de me meter nos assuntos da classe por ordem da própria petição que os alunos assinaram. Portanto, eu não tenho nenhum envolvimento com esse fracasso. A professora Bustier olhou para os papéis em sua mesa e depois para a turma. O silêncio na sala era tão denso que era possível ouvir a respiração nervosa de Rose. Se os esboços não forem entregues até o meio-dia, a nossa sala será desclassificada do evento. E a liderança receberá uma advertência formal no histórico escolar por negligência com os projetos da instituição, declarou a professora, o tom de voz rígido. Lila, Alia, eu espero vocês na diretoria no final do primeiro período para explicar isso ao diretor Damocles. Lila soltou um soluço baixo, escondendo o rosto nas mãos para fingir choro, mas dessa vez, o habitual coro de defensores não se levantou para consolá-la. Ivan, Alix, Juleika e os outros apenas olhavam para as próprias mesas, sentindo o peso do erro que cometeram. Adrien olhou para trás, tentando encontrar alguma brecha de remorso no rosto de Marinette. Mas ela estava apenas anotando a matéria da lousa, com um semblante perfeitamente sereno. A engrenagem que sustentava a classe havia parado de girar por negligência deles, e a queda livre estava apenas começando. Capítulo 12. Linhas de batalha. A atmosfera na diretoria do colégio Françoise Dupont estava sufocante. Sentadas diante da mesa maciça do diretor Damocles, Lila Rossi e Alia Cesaire mantinham posturas drasticamente diferentes. Alia encarava o chão, com o rosto queimando de vergonha e os punhos cerrados sobre os joelhos, enquanto Lila continuava com seu teatro, soluçando baixo e segurando o pulso enfaixado como se carregasse o martírio do mundo. É uma tremenda decepção, senhoritas, declarou o diretor Damocles, ajustando os óculos com severidade. O desfile beneficente é a maior tradição da nossa escola. Ser desclassificado por pura falta de organização da liderança é uma mancha terrível para o histórico de vocês. Alia, como vice-representante, você deveria ter assumido o controle quando a senhorita Rossi se acidentou. Eu tentei, diretor. A voz de Alia saiu fraca, desprovida de sua habitual energia de repórter. Mas sem os designs da Marinette, nenhum de nós conseguiu. Ah, diretor Damocles, interrompeu Lila, com a voz embargada, limpando uma lágrima fictícia. A culpa é toda minha. Eu implorei para a Marinette nos passar os esboços antigos dela, mas ela se recusou. Ela disse que preferia ver a escola passar vergonha do que nos ajudar. Ela até sabotou os meus materiais no armário. Eu não queria dizer nada para não criar intrigas, mas a Marinette está nos boicotando por pura inveja da minha amizade com a Lady Booby. Enquanto isso, no pátio da escola, o reflexo desse veneno ditava o comportamento dos alunos. Mesmo diante do fracasso absoluto, o orgulho e a cegueira da turma agiam como uma barreira intransponível. Eles se recusavam terminantemente a acreditar que a culpa era de Lila. A Lila tentou de tudo, cara, defendia Nino, gesticulando irritado para os outros.
A Marinette é quem está sendo uma monstra. Ela tem os desenhos prontos no caderno dela e preferiu deixar a nossa sala levar uma advertência só para sair por cima. É verdade, concordou Rose, fungando. A Lila é tão boa, ela está sofrendo tanto com aquele braço machucado. A Marinette se tornou uma pessoa completamente sem coração. Eles preferiam afundar juntos no erro e culpar a vítima de seu bullying a admitir que haviam sido feitos de bobos por uma mentirosa compulsiva. A bolha de ilusão continuava intacta na escola, mas na mente da verdadeira protetora de Paris, o foco já havia mudado completamente de patamar. Aqueles dramas adolescentes não tinham mais espaço em sua vida. No final daquela tarde, trancada em seu quarto e imersa no silêncio reconfortante que agora ditava seus dias, Marinette Dupen-Cheng estava de pé diante de sua mesa de trabalho. Mas ela não estava desenhando roupas. Espalhados pela bancada estavam mapas de Paris, anotações detalhadas sobre os ataques passados e diagramas de energia dos Miraculous. O tempo de apenas reagir aos ataques de Shadow Moth havia acabado. O isolamento social e a indiferença do mundo civil haviam lhe dado algo precioso. Tempo e clareza mental desimpedida de distrações emocionais. Tiki, é hora de acabar com isso, disse Marinette, os olhos azuis brilhando com uma determinação fria e estratégica. Shadow Moth está ficando mais ousado, e eu não posso mais me dar ao luxo de esperar que ele cometa um erro. Nós vamos criar o erro dele, mas Marinette, a nossa equipe... Tiki flutuou até o ombro dela, preocupada. Os outros portadores. Não haverá equipe. Tiki, cortou Marinette, com a voz firme. A entrevista de ontem foi o primeiro passo. Eu fechei as portas para os antigos portadores por segurança. Shadow Moth já sabe a identidade deles, e depois de tudo o que aconteceu na escola, eu percebi que não posso confiar o destino de Paris a pessoas cujas mentes são tão facilmente manipuladas por mentiras e aparências. Este plano envolve apenas você, eu e o Trish. Com um movimento preciso, Marinette abriu a caixa de Miraculous oculta e pegou o colar da raposa. O come alaranjado emergiu em um feixe de luz, espreguiçando-se. Olá, guardiã. Finalmente um pouco de ação. Do que precisamos? Perguntou Trish, com seu sorriso astuto. De uma ilusão perfeita, Trish. Uma que o Shadow Moth simplesmente não possa recusar, explicou Marinette, apontando para o mapa no centro da mesa. O calcanhar de Aquiles do Shadow Moth é a sua obsessão cega pela vitória final. Ele passou meses tentando me encurralar através dos meus sentimentos e dos meus amigos. Pois bem, nós vamos dar a ele exatamente o que ele quer ver. Marinette traçou uma linha com o dedo indicador sobre o mapa, apontando para o telhado do Grand Palace. Usando seu poder, nós vamos criar uma ilusão de massa. Uma falsa batalha onde parecerá que eu, como Ladybug, fui finalmente subjugada e encurralada, ferida e prestes a perder os meus brincos. Vai parecer a vitória suprema dele, o momento em que ele finalmente conseguirá o que quer. Ele é arrogante demais para mandar apenas um acumatizado para colher os Miraculous nesse cenário. Ele não vai resistir à tentação de aparecer em pessoa para saborear o triunfo e pegar as joias com as próprias mãos. Tiki arregalou os olhos, captando a genialidade perigosa do plano. E quando ele aparecer em solo, quando ele se materializar para pegar os falsos brincos da ilusão, a verdadeira Ladybug vai cair sobre ele como uma guilhotina, concluiu Marinette, os lábios se estreitando em um sorriso afiado e estratégico. Sem intermediários, sem distrações, sem sentimentalismo. Só eu, ele e o fim do reinado de terror dele. Trish soltou uma risada travessa, flutuando ao redor da cabeça de Marinette. Ah, eu adorei isso. É brilhante, audacioso e terrivelmente enganador. Shadow Moth não vai saber o que o atingiu. Estamos juntas nisso, Marinette, disse Tiki, pousando na palma da mão da garota, sentindo a força inabalável que emanava de sua portadora. A engrenagem do colégio podia estar quebrada, e os alunos podiam continuar afundando em suas próprias ilusões sobre Lila Rossi. Mas no topo daquela padaria, a verdadeira guardiã de Paris estava tecendo a teia que capturaria o próprio vilão.
O jogo final havia começado, e desta vez, Marinette jogava sozinha.